Bom, produtores, hoje a gente vai falar um pouco sobre grade niveladora. Muitas vezes é um equipamento que é mal interpretado, muito produtor já acha que é ultrapassado, porém, como todo equipamento no mercado, hoje ele pode ser configurado de diversas formas, né, de diversas maneiras para melhor atender a cada manejo. Então aqui a gente tem algumas opções de grades que a gente comercializa aqui na Aror. Grades variam de tamanho de disco, formas de configuração de disco. Por exemplo, isso aqui é uma grade de 32 discos. Nem sempre quando você tem um trator potente, opte por grades muito grandes, né? A grade para nossa área regionalizada aqui, que é a área mais ladeira, morro, a 24 discos ou a 28 discos, ela tem uma distância, uma largura que permite você ter o máximo de eficiência. A 32 também é ineficiente, mas se você ir para 36 discos, por exemplo, às vezes ela pega só nas pontas e não passa no meio, aí você tem que passar duas vezes na área. Então às vezes também um pouco de atenção, não porque você tem um trator forte que necessariamente você precisa pegar uma grade muito pesada, tá? Mas o detalhe é assim, por padrão as grades saem com discos recortados na frente e discos lisos atrás, mas isso não é uma regra. Por exemplo, isso aqui é uma configuração legal para quem semeia, passa um arado, por exemplo, passa uma grade aradora, semeia a pastagem e depois passa com a grade para inteirar aquela pastagem. Quando você vai fazer, por exemplo, você tem lá uma cobertura de solo, para quem lida com grão, você pode derrubar aquela cultura. Se você não quer atingir tanto o solo, somente quer derrubar a aveia ou qualquer que seja a cultura, você pode optar em colocar todos os discos da grade em lisos. Então ela vai derrubar aquela cultura, vai mexer menos com o solo. Quando você quer, por exemplo, eu tenho um solo, eu não tenho mais gado solto, eu quero fazer uma pastagem, quero semear uma cultura e não quero usar nem um arado subsolador, nem uma grade aradora, você pode utilizar todos os discos recortados. Que esses recortes, eles têm uma agressividade maior ao solo, a máquina vai revolver mais. Além da configuração de discos, você pode também utilizar a própria regulagem da máquina. Que nesse caso aqui, quanto mais você abrir a grade em V, mais a agressividade que ela vai ter e vai revolver o solo. O tamanho do disco também inflige. Por exemplo, o menor disco que tem no mercado é 18 polegadas. Nessa máquina aqui, é um disco de 22 polegadas. Grossura também é um atributo, né? Esse disco, por exemplo, ele parece que está mais desbotado, mas é um disco temperado, então ele é extremamente resistente para impactos com o solo, pedras, porque é uma máquina que realmente ela trabalha muito. O disco sempre é côncavo para justamente pegar a terra ou o produto e revolver ele. Os discos da frente para um lado, os discos de trás para outro. Então sempre atente para que esses discos estejam bem apertados, para que não tenha folgas entre eles, evitando aí quebras ou então mau funcionamento. A grade também pode ser configurada com mancais de diversos tipos. Nessa máquina, na sapata, a gente tem um mancal de graxa, similar a esse aqui. Então ele tem uma graxeira, são dois rolamentos, e se eu giro aqui praticamente não se escuta ruído, então ele é bem resistente, tem uma vida útil grande, e é um pouco mais caro na hora da compra da grade, esse sistema. Existe também os mancais de atrito. Os mancais de atrito nada mais são do que são peças de aço, são dois côncavos, e um separador ali dentro. Também são lubrificados, mas é ferro no ferro. A durabilidade é grande. É mais barato na hora da compra, porém ele pode sim dar uma manutenção antes do que esse sistema. Lembre para sempre ter chaves junto para você fazer o reaperto. O desgaste faz parte do uso do equipamento. E o principal, na hora de trabalhar, lembre sempre de fazer as curvas para o lado correto. Por exemplo, nesse modelo, os discos estão virados para cá na frente e para cá na parte de trás. Então a manobra necessariamente precisa ser feita para o lado esquerdo, evitando de você causar um super estresse nos primeiros discos, para que eles quebrem ou então até danifiquem a estrutura da máquina. Então você começou a área, projete-se para sempre fazer as curvas para o lado esquerdo. Pode variar com outros equipamentos. Outro detalhe a ser observado é na hora da manutenção. Os discos gastaram, você precisa substituir. Por exemplo, aqui nós temos 32 discos, você vai substituir lá 10 discos, atente para montá-lo sempre mais na parte central, evitando de colocar discos novos na ponta.
porque esses discos são um pouco mais altos, eles vão passar por mais estresse, vão passar por mais contato com o solo. Essa aqui é uma máquina nova, discos de 22 polegadas, o disco da ponta aqui atrás é 20 polegadas, para justamente não sofrer com tanto atrito e tanta força. Ela vai fazer um serviço eficiente, mas vai proteger na hora do trabalho. Certo, pessoal? Mantenha a sua grade com a manutenção em dia, com certeza ela traz muita eficiência em trabalho.